Louvado seja o nosso Deus. Quero convidar toda a igreja a abrir a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Nós veremos os versículos de número 1 a 9. Primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 3. E nós leremos dos versos de número 1 a 9. Enquanto os irmãos encontram aí, nós estamos numa sequência de pregação expositiva dessa carta tão maravilhosa do apóstolo Paulo aos Coríntios. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 9 em diante, 1 em diante, diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, te bendizemos, ó Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, mais uma vez nesta noite. Nós te louvamos com cânticos de adoração. Nós dobramos os nossos joelhos e oramos ao Senhor, confiando, ó Deus, na tua graça. Ó Pai, também estamos orando aqui mais uma vez, confiando na tua graça e na tua misericórdia. Que venha falar conosco através da tua palavra. Toma a minha vida, Senhor, como instrumento em tuas mãos, para que possa transmitir com temor a verdade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, meus amados. Se você quiser anotar, o título da nossa mensagem hoje é uma imaturidade pecaminosa. Antes de começar, eu gostaria de perguntar para que você reflita: quantos aqui são crentes espirituais? Responda para você mesmo: você é um crente espiritual ou você é um crente carnal? Você se identifica e se acha um crente maduro? E se você se acha um crente maduro, quais são as evidências, quais são os critérios que você usa para se identificar como maduro? Ou como você identifica um cristão maduro na igreja, um cristão verdadeiramente espiritual? São esses temas que nós vamos tratar aqui hoje, pela graça de Deus, nesses pequenos versículos, falando justamente do pecado que havia ali na igreja de Corinto, que era, entre tantos, uma imaturidade pecaminosa. Nós estamos seguindo nessa sequência dessa carta maravilhosa e hoje nós iniciaremos o capítulo 3. Nesse capítulo nós veremos o apóstolo Paulo começando a tratar das falhas ali dos cristãos de Corinto de uma forma mais incisiva, mais clara. Ele vai falar do pecado, da carnalidade e da imaturidade espiritual e o que isso vai acarretar para a igreja de Cristo em todo esse capítulo e nos capítulos subsequentes. Hoje nós veremos então aqui o início, que nós começamos aqui no verso 1 até o verso 9. E ali nos primeiros versículos, os versículos 1 e 2 na parte A, nós começamos a perceber que Paulo começa o capítulo dizendo que quando Paulo visitou os crentes de Corinto pela primeira vez, quando ele pregou o evangelho aos cristãos ali em Corinto, ele os tratou como crianças. E aqui a criança no sentido não pejorativo, criança mesmo, imatura, inocente, né? Mas imaturas, que não estavam prontas ali e nem possuíam condições para ouvir coisas mais profundas. Isso vai ficar claro quando nós lemos
o versículo 1 e 2. Leamos novamente o capítulo de número 3, os versos de 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. A parte A do versículo 2 diz: e leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Na Nova Versão Transformadora, o mesmo texto fica mais claro. Irmãos, quando estive convosco, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-las com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para receber. Paulo faz um contraste aqui entre o homem espiritual e o homem carnal, ali nos primeiros versículos. Ou seja, para Paulo, o homem espiritual era um homem caracterizado ali pelo Espírito Santo, marcado por uma relação íntima com o Espírito Santo. Aqueles que já estavam experimentados no Espírito Santo, que tinham intimidade com o Espírito Santo, que era evidenciado no decorrer da carta, com uma vida cheia do fruto do Espírito Santo. Essa era uma pessoa madura na fé. Então, qual é o pensamento de Paulo para tratar alguém como maduro? Como era o relacionamento desse cristão com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus, com a sua palavra, no Evangelho, na sua vida cristã, como é que era? Não era apenas se ele estava na igreja ou não, se ele conhecia algumas palavras ou não, mas como era o seu relacionamento com o Espírito. Por isso, então, espirituais. É o mesmo que ele diz lá em Gálatas, no capítulo 6, quando nós vemos Paulo falando lá no capítulo 6, que ele vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Quem é essa pessoa espiritual? Será que era alguém muito assim, elevado nas alturas, nas nuvens? Quem era esse crente espiritual? O espiritual aqui não é quem fala em língua. Paulo não está falando isso, porque justamente ele vai repreender os crentes de Corinto por causa da maneira que eles lidavam uns com os dons. Então não era alguém que falava em língua, alguém que girava no manto, alguém que estava lá sapateando, ou coisas desse tipo. Mas para Paulo, aquele crente maduro, espiritual, era aquele que tinha então essa intimidade com o Espírito, essa vida marcada pelo Espírito Santo, caracterizada no seu relacionamento com o Espírito Santo e com Deus, com a sua palavra. Por isso eles eram espirituais. Ao passo que para Paulo, os crentes carnais ou os carnais são o oposto. Então, se o espiritual era aquele que tinha intimidade com o Espírito Santo, com a sua palavra, que vivia uma vida que evidenciava nas suas ações, nas suas atitudes, o Espírito Santo, o oposto, o carnal, era justamente aquele que estava marcado pela carne. E carne aqui, não vou usar os termos gregos, mas não é simplesmente a carne, o ser natural, o físico, essa carne que nós temos. Ele trata a carne aqui como o homem natural, no sentido de um homem pecaminoso, que ainda não entregou a vida a Jesus, que ainda não é salvo. Então Paulo começa a traçar aqui um contraste. Aqueles que estavam agindo na carne, que agiam segundo os padrões humanos, conceitos do homem natural, que ainda não eram convertidos, que eram caracterizados pelos rudimentos e pensamentos desse mundo pecaminoso. Ou seja, imaturos, infantis na fé. Então, quando Paulo chega na cidade de Corinto e começa a pregar, ele começa a identificar que esses cristãos ainda eram imaturos. Tinham muitas coisas ainda da cultura grega, da filosofia grega, do pensamento mundano, e ele entende isso, ele começa a pregar de uma forma, não que foi 2 evangelhos, é um evangelho só, mas ele começa a pregar como prega para criança. Nós pregamos o evangelho para criança, mas nós não pregamos o evangelho para criança igual como nós vamos na faculdade de teologia, tá? Com epistemologia. Olha, vamos falar aqui hoje, criancinhas, sobre soterologia, amém? Pensa, o quê? Sorvetologia? Não, você prega de uma forma que a criança vai entender. Os irmãos estão entendendo no primeiro versículo? Paulo está dizendo assim: eu cheguei a vocês como crianças, preguei para vocês, falei de uma forma simples, porque entendi que vocês ainda eram imaturos, ainda eram como crianças na fé. Imaturidade espiritual é ter uma vida caracterizada pelos atributos mundanos.
pelos pensamentos, pelas preocupações que o mundo tem, e tudo isso é algo antagônico, totalmente contrário a uma vida espiritual. Então Paulo está dizendo, olha, quando eu cheguei, eu preguei para vocês, eu entendi isso. Eu preguei dessa forma para vocês. E ali nos versículos de 1 e a parte 2, Paulo vai relembrar os crentes de Corinto, como eles eram quando Paulo chegou para pregar. Tratou eles como criança, com carinho, e precisavam de quê? De leite. Criança toma leite. Ele está tratando assim, ó, não estava dando veneno, não estava dando coisa ruim, era alimento, mas era um alimento mais suave. Mas na parte 2 do versículo, na parte A do versículo 2, perdão, na parte final do versículo 2, vocês percebem que o tom muda. Agora, Paulo está tratando de uma outra forma. Quando eu cheguei, ok, vocês eram maturos, vocês eram crianças, mas agora o tom muda. Olha o versículo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Agora o tom muda. Esse carnal agora não é mais um carnal de inocente que ainda não conhece. Não, Paulo fala assim, olha, quando eu cheguei era assim, mas agora, depois de um tempo considerável, vocês continuam sendo carnais. Continuam agindo e vivendo como se ainda estivessem no mundo, com os pensamentos do mundo, com a forma de pensar do mundo, que ainda está no pecado. Eles já tinham passado um tempo considerável. Eles já eram para estar maduros, já eram para ter conhecimento maior das Escrituras, e já eram para ter sido cristãos ali com mais experiência com o Espírito e com a palavra, mas ainda viviam segundo o homem natural, guiados e marcados por coisas pecaminosas desse mundo. Eles já deveriam estar amadurecidos. Irmãos, é triste quando um crente vem para a igreja, discipulado é maravilhoso. A pessoa chega, eu vou falar por mim, a gente chega e não sabe encontrar Gênesis. E a gente tem paciência. Oh, irmão, Gênesis está aqui, primeiro livro. Passa um tempo, começa. Onde é que está Macabeus? Não, meu irmão, não tem Macabeus na Bíblia. Você entende? 1 ano depois, 2 anos depois, um crente não consegue encontrar onde está Mateus. Um crente não consegue encontrar onde está Salmos, Provérbios, livros que são lidos quase todos os dias na Bíblia. 2 anos depois, 1 ano já é suficiente. E você pergunta para o cristão, e aí, irmão, você já leu a Bíblia? Eu tive um gabinete há uns anos atrás, em que eu perguntei para a pessoa, você já leu a Bíblia? Quantos anos você tem de crente? Ela, 10 anos. Ah, que beleza. Você já leu a Bíblia? Inteira, pastor? Não. É claro que não é engraçado. Para novo convertido, a gente tem paciência, até é engraçadinho quando chega, cadê Macabeus? Não tem. Mas depois de um tempo, perde a graça. Os bebezinhos, né? É bonitinho quando faz gracinha, quando ainda está maduro. Mas, gente adulto, não fica bonito. Continuar na imaturidade não é bom. Então Paulo está dizendo, vocês já deveriam ser maduros, progredido na fé, mas ainda estão tão infantis quanto eu cheguei aqui anos atrás. É o que Hebreus vai dizer, né? Eu ia falar Paulo, mas não temos certeza se é Paulo, mas é muito parecido. Abra lá em Hebreus, finalzinho da Bíblia, crente maduro, já vão achar rápido agora, né? Hebreus capítulo 5. Agora está todo mundo procurando rápido, né? Nossa, agora eu sou crente maduro. Versículo 12. O autor, barra para mim Paulo, ele vai dizer aqui no capítulo 5, verso 12, esse mesmo pensamento. Todos acharam? Olha o versículo 12. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Continua. Você está entendendo o pensamento? Já passou o tempo em que vocês agora não são mais criancinhas. Vocês deveriam estar ensinando, pregando a outros, mas ainda continuam imaturos, precisando novamente de leitinho. Olha o versículo 13.
Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Eu acho interessante quando homens e mulheres, né, jovens e adolescentes, fazem alguma coisa, né, Fernanda? Você chama assim, você é criança. Né? Eu não sou criança, eu já sou jovem, eu já sou adulto. Ok. Vamos lá. O que a Bíblia diz? O que a palavra do Senhor ensina? Eu não sei ainda. O que está em João 3,16? É porque você quer o mundo infantil, imaturo. E querem ser tidos como os doutores ali. Quando vem discutir no gabinete, parece que são os maiores teólogos do mundo, mas não sabem nada. Olha o que o autor está dizendo. Leite é para criança. Você já deveria estar ensinando, tem que tomar leitinho de novo. E ele continua, olha o versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, como também o mal. É o mesmo pensamento do apóstolo Paulo, que está falando aos crentes de Corinto, vocês pelo tempo já deveriam estar ensinando, já deveriam ser maduros, já deveriam entender e compreender muito mais a respeito das coisas espirituais, mas continuam com atitudes carnais, continuam com pensamentos mundanos, de uma forma bem simples. Paulo está dizendo, vocês ainda são carnais, vocês ainda são imaturos, infantis. E agora esse infantil não é mais um infantil no bom sentido, é uma infantilidade, uma imaturidade pecaminosa, e nós vamos ver ao longo desse texto. Ele está dizendo, vocês ainda estão marcados pela carne, vocês ainda estão marcados por atitudes de homens pecaminosos, atitudes de homens que ainda estão lá no mundo. De fato, Paulo diz na carta, em diversas vezes, que eles eram crentes de verdade. Paulo chama de irmãos, né? O fato não é que Paulo estava achando que eles eram totalmente dominados pela carne, e não tinha evidência nenhuma de conversão, porque senão não chamaria de crente, não chamariam de cristão. Mas ele está dizendo que não eram todos os aspectos da vida deles que eles eram carnais, mas nesse quesito que ele vai tratar aqui no capítulo 3, eles eram carnais. No que se refere à questão que eles estavam claramente evidenciando no capítulo 3, eles estavam tomando atitude de homens que não eram santos, que não eram salvos, que eram carnais, que ainda estavam agindo no pensamento mundano. Paulo relata a eles devem estar atentos para que parem de ser imaturos e tornem-se maduros. Várias partes que nós vamos estudar ao longo da carta, mas há uma que eu gosto muito, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai falar isso novamente, para eles pararem de ser meninos. Parem de ser meninos, deixem da infantilidade pecaminosa, parem de viver como se ainda acabassem de ouvir o Evangelho. No capítulo 13, no verso 11, é quando Paulo já tinha explicado sobre os dons, e como eles estavam sendo infantis em relação aos dons, brigando por causa de dons, discutindo quem tinha o maior dom, quem era o melhor dom. Paulo começa a dizer assim no capítulo 13, né? Eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é o amor, que parece que vocês não têm. E aí no verso 11 do capítulo 13, ele vai dizer o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. É coisa de menino. Quando a gente é criança, a gente brinca como menino, fala como menino, tem coisas inerentes ao menino. Mas ele diz, quando cheguei a ser homem, quando cresci, desisti, abandonei as coisas de menino. Vocês vão entender a referência. Uma criança brincar de boneca é bonito. Um adulto de boneca, irmão, isso não é bonito. Isso não é engraçado. Isso é uma imaturidade pecaminosa. Não vou entrar no mérito da questão. Há coisas de menino que quando nós chegamos à maturidade, nós temos que deixar.
E o apóstolo Paulo não está falando só de comportamentos, mas ele está falando de atitudes espirituais, que os crentes de Corinto ainda não tinham largado. E ele não está falando porque ele acha, ou porque ele está deduzindo, ele vai mostrar a prova. Ele diz: ó, vocês são meninos, vocês são imaturos, vocês têm uma imaturidade pecaminosa. E eu vou mostrar, diz Paulo, né? Por quê? Nos versos 3 e 4, ele começa a provar essa imaturidade pecaminosa, a carnalidade dos crentes em Corinto. Olha o verso 3 e 4 de 1 Coríntios, capítulo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e o outro: eu de Apolo, não é evidente que ainda andais segundo os homens? A maneira como eles estavam agindo nessa disputa de ciúmes, nessa disputa de carnalidade, por quem era o melhor pregador, qual era o meu personal pregador, era uma evidência clara da imaturidade, e não uma imaturidade inocente, uma imaturidade pecaminosa. A ênfase que Paulo está dando aqui é de que eles estavam agindo e pensando da mesma forma dos homens da cidade de Corinto, com a sua filosofia grega, com as suas adorações aos homens, avaliando os seus mestres segundo conceitos mundanos, exaltando aos homens e não a Deus. Essas são atitudes inerentes a carnais. Adorar aos homens, seguir homens, né? A idolatrar homens. Como a Bíblia diz, adoraram a criação e não o Criador. E era exatamente o que eles estavam fazendo quando diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E Paulo começa a chamá-los à responsabilidade, chamá-los à maturidade. Parem com isso. Que infantilidade é essa? Que imaturidade pecadora é essa de vocês? Essas atitudes são pecado. Ciúmes, invejas e contendas não são atitude de quem está cheio do Espírito Santo, de quem é maduro, de quem é marcado pela convivência com o Espírito, com a ação da palavra de Deus. Mas essa é uma imaturidade pecaminosa. Porque Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5, 20, ele vai colocar essas questões que está aqui em Corinto como obras pecaminosas, como obras da carne. Paulo diz que nas obras da carne, entre as obras da carne, você vai encontrar lá ciúmes, discórdia, dissensões, facções. E era exatamente o que Paulo estava tratando aqui no capítulo 3, que havia presente ali na igreja de Corinto, que era uma evidência clara que, embora eles fossem cristãos, não estavam agindo como crentes nessa questão. O que Paulo está dizendo é que eles eram carnais, não porque não possuíam o Espírito Santo, pois realmente eles eram cristãos, porque se não possuíam o Espírito Santo, não eram cristãos. E Paulo os chama de cristãos. Então a questão não é porque eles não tinham o Espírito Santo, mas porque eles estavam pensando e vivendo exatamente como os homens que não têm o Espírito Santo. Em outras palavras, eles haviam recebido o Espírito Santo, mas agiam como se fossem pessoas do mundo e não tinham o Espírito Santo nessa questão da adoração aos homens, da idolatria, de buscar o seu ídolo. Ainda hoje, infelizmente, muitos agem dessa forma. Muitos que se dizem cristãos, muitos que têm o título de cristão, agem e pensam como o mundo, mesmo dentro da igreja. Buscam agir com partidarismo, escolhendo ali o seu personal pastor, né? Não, eu gosto quando é o pastor Luciano pregando lá. Quem é hoje o pastor Danilo? Vocês estão comigo? Não, gosto muito, não. Mas eu gosto do Bereshit Barat Elohim. Esse é bom. Que infantilidade pecaminosa é essa? E nós vamos ver que Paulo vai discorrer isso. E hoje, graças a Deus aqui não, numa igreja lá na esquina, acontece isso. E as pessoas começam a buscar para si ídolos, a querer ouvir aquilo que agrada, sempre o leitinho, sempre a Nutelinha.
Ai, Jesus não falou comigo hoje, porque Ele não disse que eu sou a princesa dos olhos dele. Ah, Jesus não falou para mim hoje, eu não fui no culto. Ele não disse que eu sou queridinho de Jesus. Ele não falou que eu vou ter vitória. Ele não disse que vai dar tudo certo. Eu vou para outra igreja, porque eu não falei o que eu quis. Ah, mas na outra igreja tem profetão. Diz que você é o ponto fraco de Deus. Que Deus não resiste a você. Olha que coisa boa. Quem gosta de ouvir isso é criança. Perdão se você está me ouvindo e gosta disso, mas é a verdade. Você não veio para ouvir o que você quer ouvir. Você não veio aqui para ouvir massageando o seu ego. Você veio ouvir o que Deus Todo-Poderoso tem para nos dizer. Seja exortação, correção, missão. Precisamos ser maduros e entender que não fomos chamados para a satisfação dos nossos desejos, mas para a glória de Deus, para servirmos ao Senhor, e não para sermos servidos. Todas essas questões são questões que são evidências de uma carnalidade. Mas pastor, eu sou crente. Sim, eles também eram. Mas eles estavam agindo como se fossem ímpios, carnais nessa questão. Ainda possuem uma pecaminosidade, uma imaturidade pecaminosa. Veja, o fato é que não é que eles não podiam crescer. Eles podiam, não só podiam como deviam, mas eles recusavam-se a crescer, recusavam-se a ter uma vida marcada por um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, um relacionamento íntimo com a oração, um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, para que ficasse evidente nas suas ações. Porque existem crentes carnais dentro da igreja, porque se recusam a crescer. Carnais, entenda, imaturos, com uma imaturidade pecaminosa, porque recusam a crescer, recusam a ler, recusam a ouvir, recusam estar em comunhão com o Espírito Santo, recusam-se a viver uma vida de oração. Então vão sempre atrás de vento, vão sempre atrás de uma palavra que alegre as suas emoções, o seu sentimento, e não aquilo que edifica, aquilo que fortalece, aquilo que estreita o seu laço com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e uns com os outros. Então não é uma questão que eles não poderiam, que eles não teriam condições, teriam, mas eles recusam. E quantos ainda hoje recusam amadurecer? Se você é novo convertido, há um tempo para ser novo convertido. Você não será novo convertido eternamente. Você precisa crescer, você precisa amadurecer. Se você tem uma criança, né? Noemi está ali, 5 anos, ela continua ali. 10 anos, ela não anda. Ela continua querendo colo. O que o Samuel vai fazer? Queridinho de um pai. Não, tem alguma coisa errada. Precisa tocar. É a mesma coisa do cristão. Nós somos chamados por Deus a um novo nascimento. É verdade, nós somos crianças espirituais. Mas crianças espirituais crescem, amadurecem, precisam crescer, precisam amar. Precisam lembrar de Hebreus. Quando passa o tempo, você tem que ensinar, pregar, servir ao Senhor. É o que Paulo vai falando aqui. Então Paulo chama a atenção dos crentes de Corinto. Chama a atenção para que, olha, quando vocês chegaram, tudo bem. Quando eu cheguei para pregar, ok, vocês eram inocentes. Mas agora não. Agora vocês devem crescer. Vocês devem parar com essas questões imaturas, infantis. Deixar essa imaturidade pecaminosa. De ficar na disputa entre quem é o melhor e quem não é. Olha o que ele vai dizer nos versos 5 a 8. Paulo passa a expor a incoerência daqueles cristãos. Começa o versículo 5 dizendo: quem é Paulo? E quem é Paulo? Aqui não é quem é. Vocês não sabem quem é? Quem é Paulo? Ele está dizendo, quem é Paulo no sentido assim, é como se eu estivesse falando, quem é o Luciano na fila do pão? Quem é o Luciano diante de tantas pessoas? Nada. Ele está dizendo assim, o que é Paulo? Para vocês buscarem desse jeito. O que é Apolo? Para vocês ficarem desesperados na defesa de Apolo. É nesse sentido que ele está falando. Não de que vocês sabem quem é?
A ênfase não está na pessoa. Paulo está tirando o foco de Apolo, de Pedro, de Paulo e colocando no serviço. Ele vai dizer, olha, servos por meio de quem crestes. O que Paulo é? O que o Apolo é? Servos de Cristo. Ele continua, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Paulo começa nesses versículos a tirar o foco da pessoa e colocar no serviço. Eles eram servos de Deus, que receberam do Senhor cada um uma tarefa. A ênfase que Paulo está dando é quem é Paulo, quem é Apolo, para que vocês fiquem ali se matando, se degladiando por causa deles. Quem são eles? É como se ele estivesse dizendo, né, como ele disse lá no capítulo 1, ele parafraseando o capítulo 1, né? Por acaso foi Paulo ou Apolo que morreu na cruz por vocês? É como se ele estivesse dizendo isso. Vocês estão brigando por nós, como se nós é que tivéssemos morrido na cruz. Foi nós que sofremos pelos seus pecados. Foi o sangue nosso que foi derramado lá para a sua salvação. É crendo no nome de Apolo, ou de Paulo, ou de Pedro, é que vocês são salvos. Que incoerência! Vocês estão loucos? A resposta é clara, não foram eles. Eles são apenas servos de Deus, os quais Deus usou para trazer a mensagem daquele que salva, daquele que morreu por eles, daquele que deu sangue para que eles fossem salvos. Eles são servos. E é por isso que ele continua no versículo 6. Nós não somos nada. Eu apenas plantei, e Apolo regou. E como é que continua o versículo? Mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Meus amados, esse texto é maravilhoso, pois mostra tanto a humildade dos apóstolos, quanto o reconhecimento de que todas as coisas são realizadas por Deus e não por meros mortais. Paulo destaca aqui que há uma distinção de tarefa, né? Um planta e outro rega, é verdade, há uma distinção de trabalhos, mas não há uma divisão dos trabalhadores. Ele usa aqui a figura, até lá no final do versículo 9, a figura ali de agricultor, onde um tem a função de lançar a semente e o outro de regar, mas ambos estão trabalhando na mesma lavoura. Olha o pensamento de Paulo. É verdade, cada um de nós tem um serviço. Eu cheguei aqui e preguei o evangelho a vocês. Apolo está dando continuidade, ele está regando, ele está instruindo vocês. Mas nós trabalhamos para o mesmo Senhor. Nós trabalhamos na mesma lavoura. Ambos trabalham na mesma lavoura, buscando o mesmo resultado. Ver a semente crescer e dar frutos. Meus amados, cada um de nós que estamos aqui. Hoje sou eu. Amanhã vai ser o pastor Ricardo, Danilo, Samuel, Lucas e tantos outros. Nós subimos aqui e pregamos a palavra. Cada um com o seu estilo, cada um com a sua forma. Mas todos nós somos servos do Senhor, trabalhando na sua lavoura, na esperança de ver a palavra de Deus frutificar nos seus corações. Não estamos degladiando, não estamos em disputa. E Paulo está mostrando isso. Somos servos de Deus, trabalhando para o Senhor, na sua lavoura, buscando resultado. Resultado esse que Paulo vai dizer, não somos capazes de reproduzir, não somos capazes de produzir o resultado. Quem é capaz? Ele diz, Deus. Ele mostra que não são nada mais do que instrumentos na mão de Deus. Instrumentos por meio do qual Deus realiza a sua obra. Mas quem realiza a obra? É Deus. Nem Paulo, nem Apolo, nem qualquer um, nem eu, nem nenhum de nós temos o poder
de gerar a fé salvífica. Todo aquele que pensa, eu preguei e gerei fé no coração de alguém, misericórdia. Que imaturidade pecaminosa. Nós não temos a capacidade de gerar a fé. Nós não temos a capacidade de gerar a vida. Somente Deus. E Paulo maravilhosamente usa o exemplo do agricultor. Pense em um agricultor. Ele prepara a terra, ele abre, ele lança a semente, ele cobre a semente, rega, e o que mais? Mais nada. Ele não tem poder de fazer crescer. Ele não tem poder de fazer chover. Ele não tem poder de fazer o sol brilhar. Ele não tem poder de o vento soprar. Ele não tem poder sobre nada. Ele tem que aguardar em Deus até aquela semente frutifique. É nisso que Paulo está dizendo. Nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, nem Luciano, nem ninguém tem esse poder. Só Deus tem esse poder. O foco deveria estar em Deus. É como se Paulo estivesse dizendo, pare com isso. Parem de ficar idolatrando os homens, olhem para Deus, porque a obra é dele, é Ele que realiza. O foco não está em quem planta, nem em quem rega, mas em Deus. Porque quem planta e rega não são dignos de ser destaque. Porque eles não têm poder para fazer germinar. Somente Deus tem o poder de fazer a semente germinar e dar fruto. Há algo maravilhoso aqui, um destaque, um detalhe muito importante. Paulo diz, eu plantei e Apolo regou. Nas escrituras, principalmente no escrito de Paulo, nada está escrito aleatório. Maravilhoso olhar e estudar como Paulo escreve nas suas cartas. Ele usa aqui esse termo, plantei e regou, um termo no auristo, marcado como um termo no grego, que é algo que foi feito no passado, algo definitivo, que foi feito no passado e pronto. Eu reguei, ponto. E Paulo, eu plantei, ponto. E Apolo regou. Acabou, pronto, é isso. É como se você tivesse lá, nós fizemos isso. Eu reguei, e o Apolo foi lá e plantou. Nossas ações terminaram. Nosso trabalho terminou. Daqui por diante não podemos fazer nada. Mas a palavra crescimento no grego está ali no tempo imperfeito. Ou seja, é algo que indica que teve um início no passado, mas que continua. Não é algo que foi feito no passado e pronto, como plantou e regou. Ele disse sim, em dar o crescimento é uma palavra contínua. É como se fosse o nosso gerúndio no português, né? Que vai andando, caminhando, prosseguindo, né? Crescendo. Algo que foi feito no início do ano passado, mas que tem uma continuidade. Vocês percebem? Paulo está deixando claro que o trabalho dele de Apolo era limitado, temporário. Nós plantamos e regamos, mas o trabalho de Deus é permanente, é contínuo. Paulo e Apolo um dia sairiam de Corinto, não estariam mais lá. Mas Deus, como de fato, continuaria a sua obra de fazer a cada dia sua igreja crescer. Paulo não está mais aqui. Apolo não está mais aqui. Mas a semente continua crescendo. Porque é Deus que tem feito a sua igreja durante os séculos, durante as eras, continuar germinando e crescendo até hoje. Porque a obra do Senhor não depende de homens finitos. Depende do seu poder, da sua graça, para fazer germinar no coração de pecadores a palavra de Deus, de gerar vida verdadeira pelo poder de Deus. Somente Deus tem poder de gerar vida. Somente Deus tem poder de fazer crescer e fazer a sua igreja prosperar. Nós estávamos conversando hoje cedo de manhã, só pensa. E a mamãe estava dizendo que o pai é muito duro de coração, a idade vai chegando e a gente fica preocupado.
E a gente prega o Evangelho. A gente quer o que, Regina? Pregar e... Aceitou? Vamos? Aceita? Não, hoje não. Hoje não. E a gente fica angustiado, porque parece que a gente falhou. Parece que faltou alguma coisa. Eu acho que... Teve certa vez que eu preguei para o meu pai e claro, eu falei assim, olha, quase que eu aceitei Jesus. Tão bom foi a pregação. E eu virei para o meu pai e disse, e aí, pai? Hã? Como assim, hã? O senhor não quer Jesus? Ele falou, não, já tem. E sabe quando aconteceu? Quando eu saí chateado com ele, porque ele me xingou. Cheguei em casa e falei para minha esposa, nunca mais eu vou pregar Jesus para ele. A semente já estava. Quando eu menos esperei, voltei numa segunda, ele disse assim, eu quero Jesus. 93 anos, entrou uma única vez na igreja. O pastor Ricardo estava pregando. Eu lembro disso. Me veio no corredor, entregou a vida a Jesus. 3 meses depois, o Senhor colheu o seu fruto. Sabe por quê? Porque não é quem prega, não é a eloquência, não é a sabedoria, é o poder de Deus que faz gerar a fé salvífica no coração dos homens pecadores. Nós somos chamados para pregar, para anunciar, não para salvar, não para convencer. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo, olha, há uma distinção sim nas tarefas, mas não há uma divisão dos trabalhadores. Há uma distinção nas realizações das obras, mas apenas um Deus, um Senhor que opera todas as coisas. E nós vemos isso no pensamento de Paulo, quando vai chegar lá no capítulo 12. Ele vai dizer lá no capítulo 12, avance um pouco aí no capítulo 12, dos versos 4 e 6, quando Paulo está ensinando sobre os dons. É o mesmo princípio que ele está usando aqui no capítulo 3. Ele está falando, olha, é Deus que faz, é Deus que opera. Nós apenas somos instrumentos na mão dele. Somos servos na mão dele. Mas quem faz, quem opera, quem realiza é Deus. Olha os versos de número 4 em diante do capítulo 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Você crê nisso, irmão? A igreja está cheia de dons. Nós estamos cheios de dons dados por Deus, mas é Deus que realiza. É Deus que opera. Então, não nos preocupemos tanto em convencer alguém. Não nos preocupemos tanto em salvar, porque nós não temos esse poder de germinar, de fazer alguém crer. Se preocupe naquilo que Deus deu a nós para fazermos. Pregar o Evangelho é reconhecer não somos capazes de realizar absolutamente nada no reino de Deus sem que o Senhor faça primeiro por sua graça e por seu poder. Nós não subimos aqui porque somos bons, porque conhecemos teologia. Nós subimos aqui porque confiamos na graça de Deus. Porque nós podemos estudar, meditar, e devemos fazer isso mesmo, e nos esmerar na preparação do sermão. Mas se o Senhor não realizar, se o Senhor não falar por meio da sua palavra no coração dos irmãos, no coração do incrédulo, nada acontece. Só Ele, só Deus pode fazer a palavra frutificar no coração de cada um. Ai de nós, se nós subíssemos aqui na esperança de que a nossa intelectualidade, nosso conhecimento, nossa sabedoria pudesse fazer algo para alguém. Primeiro, eu não conheço nenhum problema de cada um. Não sei a necessidade de cada um. Não sei o que cada um necessita ouvir nessa noite. Já estaria desesperado. Mas temos um Deus que conhece os nossos corações, que sabe o que cada um de nós precisamos ouvir, e que quando Ele fala, a sua palavra, a palavra de Deus tem poder para gerar vida, para restaurar, para colocar de pé e para nos fazer frutificar. Somente Ele. E é isso que Paulo está tratando. É isso que Paulo está dizendo aos crentes. Parem com isso. Vocês estão idolatrando homens. Nós, como pregadores, e nós, todos nós aqui somos pregadores, somos chamados para pregar o Evangelho. Nós somos responsáveis
não para produzir resultado, mas somos chamados para executar um trabalho excelente, como bons mordomos e dispenseiros de Deus. O sucesso de um pregador, eu não estou falando de pastores, de todos nós que pregamos o Evangelho, não é o quanto nós conseguimos fazer as pessoas crerem em Cristo pela nossa eloquência. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Mas nós temos a responsabilidade de cumprir cabalmente nosso trabalho, de anunciar, de pregar o Evangelho. Nós não seremos cobrados se não convertemos a todos que nós pregamos. Nós não seremos cobrados se não convertemos todos a quais pregamos. Mas nós seremos cobrados se pregamos a todos. Entendeu? Não vamos ser cobrados. Eu preguei e ninguém se converteu. Então Deus não vai cobrar isso. Deus vai cobrar se você pregou. Porque a ordem não é ir de pregar e converter. A ordem é ir de pregar o Evangelho. O resto pode deixar que Deus sabe. Deus é poderoso para realizar. É por isso que Paulo encerra essa sessão dessa forma, dizendo lá no versículo 9 que eles são cooperadores. Cooperadores de Deus, cooperadores na lavoura. Olha o versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Eu vou ficar só na parte A aqui, tá? Porque de Deus somos cooperadores e lavoura de Deus. Paulo enfatiza que ambos, tanto Paulo como Apolo, são o quê? Trabalhadores, cooperadores na lavoura de Deus. Eles não estão trabalhando em causa própria. Não é a lavoura de Paulo e a lavoura de Apolo. Eles não estão trabalhando em rivalidade, mas unidos para Deus na lavoura de Deus. Ele usa essa ilustração de trabalhadores em uma lavoura. Há muitos trabalhadores na lavoura, muitas funções, mas todos estão trabalhando visando o mesmo objetivo, para que haja crescimento na plantação, para que haja uma colheita dos frutos. Essa ilustração é maravilhosa, porque é assim todo servo de Deus, que embora sejamos muitos, diversos, com diversos trabalhos na igreja, todos estão trabalhando em Cristo, visando sempre o crescimento de sua igreja, para que os frutos sejam notórios e a glória seja de Deus. O céu está na porta, Jonathan está lá, as irmãs da cozinha, da faxina, são diversos. Os que pregam, os que cantam, todos nós estamos na mesma seara, na mesma lavoura, trabalhando no mesmo propósito, para que a palavra de Deus seja germinada nos corações dos que estão ouvindo, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que a glória seja de quem? De Deus. É isso que Paulo está ensinando. Parem de ser infantis. Parem de ficar buscando glória de homens. Parem de ficar idolatrando homens. Nós estamos aqui como unicamente servos de Deus. Há um outro ponto nesse versículo que aponta para o fato de que os próprios cristãos são a lavoura de Deus. Paulo, como trabalhador, ele está trabalhando, servindo para que plantar e regar. Mas há a função da lavoura, que como tal, há a responsabilidade da igreja de crescer e frutificar, porque como lavoura de Deus, ela é cuidada, regada pelo Espírito Santo de Deus, para crescer para a glória de Deus. Então há uma responsabilidade em cada um dos servos de Deus, de também serem regados, cuidados e crescer e frutificar. Então nós chegamos aqui à conclusão desse trecho tão maravilhoso do capítulo 3, nós podemos perceber o pensamento do apóstolo Paulo, que é de que todos deveriam crescer na graça e no conhecimento de Cristo, e deveriam ser maduros, crentes caracterizados pelo fruto do Espírito Santo, e não viver como canais, como lavoura de Deus, cuidado por Ele, deveriam dar frutos para a glória de Deus, deveriam viver cheios do Espírito Santo, e não cheios de invejas, ciúmes e contendas, coisas tais que evidenciam uma imaturidade pecaminosa. Que Deus venha nos capacitar, meus amados irmãos, a não ficarmos estagnados no nosso crescimento espiritual e sejamos impulsionados pelo Espírito de Deus a viver uma vida que reflita o nosso relacionamento com Deus,
com sua palavra e com o seu Espírito Santo. Isso tudo é um sinal de amadurecimento e de maturidade espiritual. E sejamos conhecidos como aqueles que não somente foram salvos pelo Espírito Santo, mas que também andam no Espírito, e não na carnalidade e na imaturidade pecaminosa. Quero terminar com o texto de Gálatas, no capítulo de número 5, do verso 24 em diante. O apóstolo Paulo, nesse mesmo pensamento, vai dizer em Gálatas: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus venha nos capacitar a vivermos não como imaturos, mas como aqueles que foram salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, e estão cheios do Espírito Santo, porque vivem uma vida em comunhão com o Espírito, com a palavra, com a igreja. E o Senhor não nos deixe jamais esquecer disso. E toda imaturidade pecaminosa que leva a dissensões, invejas, brigas e facções, que nós vamos ver no restante do capítulo, causam danos, podem causar danos terríveis ao Evangelho e à igreja. Mas que nós possamos ser despertados nessa noite, a vivermos cheios do Espírito, em comunhão com o Senhor. Maturidade não é apenas ter conhecimento cognitivo das Escrituras, mas é ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, com sua palavra e com a igreja dele. Amém? Convido os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos pela tua bondade, graças te damos pela tua misericórdia em nos orientar e conduzir a nossa vida dia após dia. Somos gratos porque o Senhor nos alcançou e colocou a palavra do Senhor em nosso coração como uma boa semente, e o Senhor fez germinar. O Senhor gerou vida em nosso coração. Através do teu Espírito Santo fomos salvos. Fomos, ó Deus amado, gerados novamente. Como crianças, ó Deus, fomos crescendo através da tua palavra, a comunhão do Espírito. E não desejamos, ó Pai, parar de crescer. Porque não é para a nossa glória, mas é para a tua glória, Senhor. Para que cada vez mais fique evidente nas nossas ações como igreja, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso viver, que temos o Espírito Santo de Deus agindo em nós. E o fruto do teu Espírito seja evidente em nós. E sejamos, ó Pai, crentes maduros, que oram, que buscam o Senhor em oração, e buscam o Senhor, ó Pai, na leitura das Escrituras, porque isso verdadeiramente é evidência de amadurecimento. Não nos deixe ser enganado pelo nosso coração, Senhor. Não deixe que nós viemos a nos ensoberbecer por causa de conhecimentos intelectuais, ou por causa de qualquer outra postura que não seja essa do teu Espírito. Senhor, livra-nos, ó Deus, de toda a imaturidade pecaminosa, e nos leve, Senhor amado, a idolatrar ou buscar, ó Deus, reconhecimento próprio, mas que vivamos nessa terra para servir ao Senhor como servos na tua seara, que possamos, ó Pai, trabalhar, quer seja pregando, quer seja anunciando, quer seja, Senhor amado, plantando ou regando, mas que possamos exercer este trabalho com fidelidade, com temor, para que o teu nome seja glorificado. Assim, ó Deus, nós oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus.